de hoje é uma dica de como aplicar a base com pincel. Tem muita gente que tem dúvida na hora de aplicar a base com pincel, se perde, fica com dúvida se é pra cima ou pra baixo, como que é a melhor forma, se tem que colocar mais pressão, se não tem. Então eu vou estar dando uma dica para ajudar e facilitar bastante para vocês na hora de estar fazendo a aplicação de base com ou sem o pincel também. Tem gente que não tem o pincel, né, gente? Então não pode deixar de aplicar a base por causa disso, tá? Então eu vou estar dando algumas dicas. E não esqueçam de avaliar o vídeo se vocês gostarem, clicar em gostei pra mim e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ainda, tá? Então a dica de hoje é como aplicar a base com o pincel e vamos ao tutorial. Bom, meninas, então pra começar, eu apliquei já, aliás, esse primer da Contém 1 grama pra poder ajudar a nossa base a durar por mais tempo. E aí eu já deixei a sobrancelha feita, o olhinho feito, só pra não ficar tão feio na filmagem, né, gente? Pra vocês não assustarem tanto assim comigo sem base, né? E apliquei um lip balm no lábio, porque pra deixar o lábio hidratando, eu gosto de aplicar quando vai fazendo a pele, quando vai sair, então às vezes eu gosto de aplicar ou não aplico também, tá? Se você não tiver, não tem problema. E os pincéis, tem vários pincéis pra aplicação de base. Então, o primeiro passo é você escolher o seu pincel. Esses dois aqui são os pincéis mais tradicionais que vem em todo o kit. Todo o kit praticamente tem esses dois pincéisinhos aqui. Praticamente é muito raro eu usar esse pincel, porque eu acho que demora muito a aplicação com ele, ó. Tem que fazer todo esse processo e ter o cuidado de não ficar com marca, com risco, né? Porque como ele é fino, ó, você vai fazendo assim com a base, vai ficando aquelas pinceladas assim. Então eu acho muito difícil esse pincel. Por isso eu sempre deixo ele, na maioria das vezes, pra passar corretivo ou pra finalizar. Depois que eu apliquei com o meu outro pincel, aí eu venho dando uma finalizadinha com ele. Mas se você não tem nenhum, você pode estar usando com ele, só ele dificulta mais a aplicação. Outro pincel são os dedos, né, gente? Então, eu acho que os dedos, se você não tem nenhum pincel, também não precisa ficar preocupado, não vai sair sem base porque você não tem nenhum pincel. Então, se você não tem pincel ou se você tem até esse pincel, é melhor você aplicar com a mão do que até com esse próprio pincel. Eu particularmente prefiro, porque eu acho que a mão dá, embora limpar a mãozinha, lavar a mãozinha antes de ir pro rosto, né, gente? Porque senão a bactéria, suor, tudo isso vai transmitir pro seu rosto. Então, se você vai usar a mão, lava a pele e já vem direto fazer isso, a aplicação da base. Não fica pegando em contato com muitas coisas antes, pra não transmitir isso pra pele, tá? Então, eu prefiro até aplicar a mão do que aplicar esse pincel tradicional aqui. Aplica porque a mão, ela já dá uma cobertura bem grande, ó, ela pega toda essa região do rosto. E aí tem esse outro pincel aqui, que é o Dual Fiber, que ele é duas fibras aqui, né, sintéticas e naturais, então ele dá uma cobertura mais leve. Então, se você gosta de uma pele mais leve, esse é mais indicado. E daí também tem esses dois aqui. Esse daqui não é propriamente, é mais para pequenas correções. Mas como ele é grandão, dá para você aplicar o corretivo, a base, aliás, também com ele. E o que eu mais uso é esse aqui, que é o F88 da Sigma, porque às vezes eu uso ele até para aplicar o corretivo quando eu tô com pressa. Ele, ó, ele abrange uma área bem grande do rosto, assim, e vai muito rápido. Então é o que eu mais gosto. Então eu vou usar ele hoje para mostrar para vocês como aplicar a base com o pincel, mas aí você pode usar aquele um que você tem em casa ou a mão. Para aplicar a base, eu vou usar hoje a Dior Skin Nude, a cor 020. Vou aplicar, eu gosto de aplicar ela sempre aqui na mão. Ó, coloquei duas bolinhas, apertei duas vezes. Essa base, ela tem um tom rosado, então pra mim ela ainda fica um pouco escura. Então eu geralmente gosto mais de tons amarelados, que nem a da MAC. Na da MAC eu uso a NC15, que é a mais clara que tem. E da Dior, a Skin Nude, eu uso a 020, que é a que bate mais com o meu tom de pele.
A Dior Forever, ela, o mesmo tom 020 fica bem mais escuro pra mim, não dá, tem que ser quando tomou um solzinho, ficou mais bronzeada, porque senão fica muita diferença. Essa aqui dá, mas é pouca. Mas vamos lá. Por que eu gosto de aplicar na mão? Porque na mão a gente vai regulando a quantidade de produto que você vai pegar. Você pode aplicar também num potinho de vidro, em algum lugarzinho que esteja limpo, né, gente? Lógico. Tem uns vidrinhos assim, ó, que são próprios, ou você pode adaptar também alguma coisa para poder aplicar e ir controlando a quantidade, a intensidade. Então eu pego aqui, ó, assim, dou batidinha, e eu venho aplicando, ó, aqui, em sentido sempre para baixo. Eu gosto de pegar do meio pro fim, não gosto, tem gente que pega bem aqui, ó, pertinho, eu acho que coloca muita pressão na pele, então eu gosto de aplicar sempre segurando do meio pro final, porque parece que eu tô colocando menos pressão na minha pele. E a base, gente, o segredo é sempre aplicar ela em sentido para baixo. Aqui, ó. Assim, fazendo assim para baixo. Porque parece que quando você aplica sentido contrário para cima, que é o sentido que a gente passa cremes, né? Parece que ela absorve de uma forma diferente e não fica legal, parece que ela cresce. Então é uma técnica minha, um jeito meu que dá super certo pra mim. Nariz, mesma coisa. Nunca esquecer dos cantinhos. Aqui. Aqui sempre eu aplico em direção pra lateral, ó, assim. É como se fosse numa diagonal. Aí não deu, você reaplica um pouco mais. Tem gente que não gosta de aplicar aqui nessa região da olheira, mas eu gosto de aplicar. E sempre gosto também de aplicar aqui na região do olho. Mas como eu tô de rímel já, né? Vou aplicar com um pincel menor. Ó, agora sobrou um pouquinho, eu vou aplicar desse lado com esse pincel pra vocês verem. O tempo é bem maior que eu vou levar pra espalhar e pra ter certeza que ficou bem espalhadinho. Porque não é só espalhar, você tem que ter a certeza que realmente não ficou marcado, de que tá uniforme. Então leva bem mais tempo. No final, o que sobrou aqui, eu gosto de pegar e trazer. Pra não ficar aquela divisão aqui. Então eu sempre trago. E gosto também de fazer assim, ó, dar batidinhas no final. Vou dando batidinha. Pra poder realmente deixar tudo juntinho, misturado. Não ficar com acúmulo de base em um só lugar. E tem dia, gente, que ainda assim eu venho com esse. Não é uma coisa que você precisa fazer. Mas só que tem dia que ainda assim eu venho com esse. No final, com a mão bem levinha pra não retirar a base que eu coloquei, eu venho assim, dando umas batidinhas, ó, no cantinho do nariz, pra ter certeza que eu espalhei tudo. Porque a pele, a aplicação da base, a correção da pele, ela é fundamental. Então, para o restante da maquiagem ficar bonito, sua pele tem que estar bem feita, tem que estar com a base bem aplicada. Então, é muito importante esse primeiro passo aqui. Por isso que eu sempre levo mais tempo nesse passo, que é a aplicação da base, que tem gente que não dá importância, acha que a aplicação da base
não é tão importante. Bom, meninas, é isso então, como aplicar a base com pincel. Espero que vocês tenham gostado. Então, o segredo é sempre aplicar a base pra baixo, né? E espalhar bem, bastante. E se você tiver um outro pincel, voltar com ele dando batidinhas ou até mesmo com o mesmo pincel. Se você não tiver, aplique com a mão, só não deixe de aplicar a base, tá? Então é uma dica bem rápida, bem fácil e prática para vocês que eu sempre tem gente que me pergunta como aplicar a base com o pincel corretamente, tem muita dúvida, então por isso que eu fiz esse videozinho rápido com essa dica para vocês de como aplicar a base com o pincel. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. De favoritar o vídeo se você gostou bastante, tá? E obrigada também por me acompanhar, por me ajudar a divulgar, por conhecer o blog e por tudo mais, tá? Espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau!